Muito bem, pessoal, vamos para mais uma revisão de mercado aqui. Rapidamente a gente vai falar sobre as movimentações do dia de hoje. Hoje eu acho que um dia um pouco mais tranquilo, né? Sem muita dor de cabeça, digamos assim. Não que tenha sido fácil, né? Mas não teve muita dor de cabeça, não. Bom, começando aqui pela barra 1, a gente identificou que o dia estava em lateralidade já do final de ontem, né? A gente teve ali um movimento bastante lateral. A gente estava aqui numa situação eh, de lateralidade mesmo, até chegando um pouco alto, uma possível ideia de wedge aqui, ou até um canal mais amplo. A gente até identificou um canal aqui que tivesse ali uma ideia de canal amplo, né? Mais ou menos isso aqui, esse tipo de desenho aqui. Porém, ele não estava nos extremos desse canal amplo, tá? Tinha um segundo canal aqui. Isso tudo eram suposições, tá? E ele estava nesse extremo desse possível canal. Bom, o mercado abriu na barra 1 com uma barra bastante forte, a barra 2 deu uma certa continuidade ali e ele continuou caindo, porém aqui para a gente não conseguiu ver uma opção de entrada. Na barra 7 ele colocou foi uma barra de notícia, né? Ele colocou um rompimento bastante forte através de uma outside bar. Ele gerou esse barrão aqui que até deu continuidade, mas já estava baixo ali numa ideia de canal amplo. A gente já estava numa situação um pouquinho mais complicada para vender, por isso que não tinha venda aqui na 7, né? Tava um pouco arriscado vender essa barra por ser uma barra que já estava muito baixo num canal amplo, né? Já estava baixo numa situação ali até de mínima de ontem, a gente estava numa situação ali meio baixa. Então a gente não fez nada, porém o mercado começou a sobrepor e começou a responder. Na própria barra 13, que foi uma boa barra de tendência, só deixou um pouco de pavio acima, a gente percebeu que poderia estar fazendo uma correção em duas pernas para gerar uma venda, mas faltou sinal aqui. Até daria para vender a 14, não seria um trade ruim, daria para pegar aí mais ou menos 1 para 1, mas por já estar baixo, por ser 50% dessa barra aqui, também poderia vender, né, na corda limitada, mas por estar baixo já, a gente realmente resolveu ter um pouco mais de cautela em trabalhar com vendas, a não ser que fossem vendas mais altas, né? O que aconteceu aqui? Ele gerou essa falha de fundo, ele fez um fundo mais alto, né, o famoso higher low. Então ele fez um fundo mais alto aqui na 16 e gerou uma boa barra de impulso a 17. Por que que nós não operamos ela? Eu já estava verificando aqui a possibilidade de uma lateralidade, essa TTR aqui. E essa barra 17, ela estava levando para muito alto dessa lateralidade. Porém, a 18 colocou um bom rompimento. Deixa eu só apagar essas linhas aqui para não confundir. A 18 colocou um bom rompimento, né? Foi uma barra que botou todo o corpo para fora. A gente entrou, a gente antecipou um pouquinho, a gente entrou aqui em cima. Porém, devido a esse follow through e essa falha aqui, a gente antecipou o nosso stop e estopou curto. Quem conseguiu operar vendido na barra 20 também operou certo, porque você estava vendendo mais alto nesse contexto lateral e daria para fazer pelo menos um scalp. A grande questão é a seguinte: a barra 18 foi uma ótima barra, porém ela não gerou follow-through, mas ela aqui mostrou que compradores já estavam presentes, porque veio 17 e 18. Então a gente teria duas opções. Ou ele está dentro da pernada 1 e aí está corrigindo mais ou menos nos 50%, ou ele está para fazer uma segunda perna de queda, ter feito uma perna mais complexa, ter feito uma segunda perna de queda. Por quê? Essa subida foi em formato de wedge. Vocês podem ver, por exemplo, aqui nessa linha, vou botar ela vermelha para destacar. A gente teve uma wedge aqui, por isso que eu estou falando que a 20 de repente era uma boa venda, né, para um scalp aí. Mas tinha que ter cautela porque 17 e 18 foram muito fortes. Os compradores ganharam dinheiro aqui e foram duas ótimas barras de tendência. E isso aqui poderia ser só uma correção profunda dessa primeira puxada forte aqui que a gente identificou como tendência. Detalhe, vindo de baixo num canal, ele já tinha cumprido aqui a missão dele de queda, e mostrou inclusive clímaxes consecutivos, mostrou falha, né, de fundo. Então
existia um contexto para compras. Tá? Apesar de estar alto aqui, eu visualizei uma urgência que não apareceu devido à falta de follow-through. Justamente por isso a gente conseguiu estopar curto, né? Por saber ler a continuidade do mercado. E aí o que aconteceu? Quando eu vi que isso aqui era uma correção profunda, eu busquei pontos em comum que pudessem me deixar ancorados para entender que isso era um suporte. Então, o primeiro motivo foi a mínima de ontem. Era um ponto que estava passando aqui nessa linha. Eu vou colocar ela com um tracejado diferente, só para identificar. Tinha outro ponto em comum, que era o fechamento do gráfico mensal do mês passado, que estava mais ou menos aqui, nessa região. Esse fechamento do gráfico mensal também era importante. Então, aqui eu visualizei realmente um ponto de suporte bastante interessante, que seria o 50% dessa puxada. Deixa eu apagar essa wedge. Seria o 50% dessa puxada. Ele estaria visitando os 50% dessa TTR que eu vi que foi rompida. E ele estaria visitando esses dois pontos de suporte, mínima de ontem e fechamento do gráfico mensal, né, do mês passado, que são regiões importantes. Além dele já ter caído em 3 pernas e dele estar baixo num canal. Então, eu tinha todo um sistema propício para operar compras. Mais ainda, eu tinha no gráfico diário uma espécie de microcanal. A gente pode até apagar esse daqui e desenhar um microcanal, que foi aonde eu consegui enxergar motivos para a gente também operar. Que motivos foram esses? Foi o fato dele já ter testado também baixo esse microcanal no diário. Então, eu entendi que isso aqui poderia estar marcando o fundo do dia. Ou, não necessariamente do dia, mas o fundo pelo menos dessa primeira parte aqui. Então, eu entendi que essa correção aqui valeria a pena a gente tentar H1. Tá? Eu até refinei a entrada pelo tempo gráfico menor, porque eu tinha achado isso aqui um suporte muito interessante. E acabei entrando aqui um pouco antecipado e tal. E aí a gente pegou esse trade aqui, inclusive, ao vivo. Pegamos aí... Ele deu uns 700, 800 pontos, mas nós pegamos menos, tá? Nós saímos mais ou menos aqui na máxima do dia, acredito eu. Não me recordo agora. Bom, dito isso, a gente tinha aqui uma Nested Wedge, né? Ou seja, uma wedge dentro da outra. Tínhamos uma puxada bastante climática. Ela estava até sem perder mínimas, mas óbvio, você não ia vender essa primeira inside, mas essa 31 fazia sentido você trabalhar vendido, até porque ele tinha um contexto também aqui de linha de canal, algo assim. Tinha esse topo aqui, que era uma resistência bastante forte, tinha esse gap aberto, então ele tinha bastante coisa aqui para segurar esse preço. Tá? Além de uma linha de tendência de baixa que eu também tinha desenhado por aqui, por essa região. Agora eu não me recordo por onde que foi. Não sei se foi essa daqui. Acho que foi algo por aqui assim, ou algo por aqui. Eu não me recordo agora, mas tinha uma linha de tendência de baixa aqui. Então, a gente até entendeu, eu não fiz esse trade, mas eu até mencionei que teria uma venda aqui nessa região, que eu estaria procurando vendas. E porque nos 60 minutos a gente estava em tendência de baixa, e agora sim eu vou usar a média para mostrar para vocês. A gente estava em tendência de baixa nos 60 minutos. E o preço estava visitando a média aqui nesse topo. Tá? Esse aqui é o topo lá que eu estou mostrando para vocês. E o preço estava visitando essa média. E no 15, a gente tinha um contexto de Big Down no dia e Big Up. Então, era alto numa lateralidade. Essa máxima do dia era uma região alta numa lateralidade. Lateralidade essa que tinha no contexto intradiário, que tinham essas duas extremidades. Então, eu falei, pessoal, região de vendas, não é uma região para entrar comprado, é uma região de vendas. Acabou que nós fechamos a transmissão, eu acabei de operar aqui, eu só fiz esse trade, até porque eu aumentei minha mão, escalei para dentro, então foi um trade bastante lucrativo. E ele gerou aqui, agora vendo, né, obviamente, ele gerou aqui uma segunda entrada na 31, após a falha dessa barra de reversão. Então falhou a L, depois falhou a H e novamente me gerou uma L aqui, que aí sim deu um bom movimento, que se você projetasse ele em duas pernas, projetasse a segunda perna, você poderia ter saído
aqui mais ou menos na região do 800. Então, seria um trade bastante lucrativo também, na faixa de 600 pontos. Achei o mercado hoje um pouco mais tranquilo, tá? Não teve movimentos muito laterais por muito tempo. Ele está lateral, mas não teve movimentos muito ruins ou falsos ou com armadilhas, né? E aí, aqui agora ele está montando uma espécie de canal amplo e está mostrando para a gente ali o seguinte, olha, vim alto de novo na lateralidade ampla, né? Tem uma ideia de canal aqui, porém meu comportamento ainda não é de tendência, né? Até pelo fato dessa média ser completamente irrelevante, vocês conseguem ver. Falando de gráfico diário, eu vou até apagar aqui esses estudos para não embolar o meio de campo. Falando de gráfico diário, pessoal, tem aquele microcanal que eu mencionei e a gente também está vendo de maneira bem clara que o mercado pode estar fazendo uma final flag aqui, um pouquinho inclinada. Então, eu vejo a possibilidade dele estar fazendo essa final flag, ainda acho que ele pode subir, tá? Já ficou um pouco demorado, tá, gente? Já são, sei lá, depois desse barrão aqui, são 2, 4, 6, 8, 10, 11 dias, vamos dizer aí, 2 semanas em TTR, né? Em contexto, na verdade em TTR não, mas dias de TTR, dias em que terminam como dojis. Então a gente começa a ver uma contração de volatilidade em relação a essa puxada aqui monstruosa, mas a gente tem gaps abertos aqui para baixo que estão ficando abertos e as mínimas estão sendo compradas, né? Essa média já é irrelevante, já está flat, o preço já está costurando ela. E a gente tem que ficar atento nesse microcanal aqui que eu desenhei, esse possível microcanal que pode funcionar ainda como uma bandeirinha, tá bom? Uma bandeirinha ali, uma bandeira final dessa queda para retomar essa primeira alta e aí a gente buscar patamares maiores na região lá do 110, depois 112, 115. Bom, a minha visão foi essa aí do mercado. Qualquer coisa que vocês tenham para acrescentar aí, pode botar nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. E é isso, amanhã estamos ao vivo no YouTube de novo com o pregão aberto aí, a sala aberta para vocês. Valeu, um abraço.